Posso convidar você? Já entrou? Já? Te adicionei, tu viu? Deixa eu aqui. Boa noite, pessoal. Tem gente já entrando, né? Eu vou aguardar um pouquinho, o pessoal tá entrando ainda, né? Vamos ver. Eu não tenho alguma coisa que deve colocar de suporte aqui no telefone. Se você fala com a caixinha, de repente. Mas ele vai ficar na frente da câmera, minha filha. Eu quero para segurar em pé. Camila, tu pode ir se apresentando, quiser já ir falando, convidando as pessoas aí para o nosso desafio. Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar essa live, né? Mais uma live, né? Hoje falando de um tema muito importante. Mas, antes de falar sobre a nossa live, sobre o nosso assunto, eu queria estar chamando vocês, né, convidando, né, vocês para participar do desafio da AMA, né, do desafio virtual, em que você pode participar de 3 modalidades, né, tanto do pedal, da corrida e da caminhada. Então, assim, esse evento, na verdade, ele é destinado não só para atleta, mas todos que querem ajudar a causa, né? Então, vocês é, conseguem ali, né, participar, né, e conseguem organizar o dia que vocês vão querer participar, né, quais são os dias que vocês vão querer participar, ou o percurso, Camila, o percurso vocês fazem, né, vocês abaixam o aplicativo certinho ali, né, que nem tem as instruções, tem um período da inscrição que é até dia 6, desde abril, né, esse evento será destinado, né, vai ser arrecadado, né, destinado à arrecadação para a AMA, tá? Tô vendo ali que tem mais pessoas entrando, né? Eu também queria comentar também, né, para você estar participando, né, tem os outros dias,
outros dias também, né? Os outros dias aqui. E para você estar participando também, né? Das outras lives também que vai ter, né? Na, e também queria pedir para os pais, né? Que ainda não tem, não está cadastrado ainda, né? Na AMA, entra lá na página da AMA e se cadastra, né? Faz a ficha de identificação, né? Essa ficha é muito importante para a gente fazer esse levantamento dos autistas que temos aqui na cidade, tá? Então, assim, quem ainda não preencheu essa ficha, preencha, né? E como que você faz para ter acesso a essa ficha? Vai na página da AMA no Facebook, ali tem o link do evento virtual, ali tem o link da ficha para você se cadastrar, ali tem o link certinho das lives que vai ter ainda, todas as ações da AMA, vocês podem estar acompanhando pelo Facebook, pelo Insta, né? Quem não curtiu ainda, né? Quem não curtiu ainda, quem não segue ainda, curte, dá um like ali, segue a gente, né, nas redes sociais. E ali também no Facebook também tem o link do WhatsApp, do grupo de WhatsApp dos pais da AMA, que quiser participar, né, que quiser nos ajudar também, né. Eu sou a Camila, o pessoal está entrando aos pouquinhos aqui, eu vou me apresentando, tá? Sou a Camila, eu sou mãe de autista, faço parte da AMA, né? Estou aqui colaborando, ajudando essa noite, né? Trabalho já com educação especial há 10 anos, sou neuropsicopedagoga, né? Com formação, com informação com ABA, né? E estamos aí, né? Em constante atualização, correndo atrás, né? Porque a questão do autismo é desafiador, todo dia tem uma notícia nova, né? É, temos que estar constantemente se atualizando, né? Então, então, quem ainda não curte a página, curtam, acompanhem as ações ali da AMA pela página, pelo Facebook, pelo Insta, né? Pelo grupo de WhatsApp, tá bom? E divulguem, né? Porque a divulgação é o que vai levar a informação, né? A AMA, na verdade, esse ano, ela está trazendo essas propostas de live, de curso, né? Que a gente está tendo curso também pela universidade, com a nossa voluntária Shelly, né? Nossa doutora Shelly. E ela está, na verdade, promovendo ações para trazer informação segura, né, gente? Porque a gente sabe que na internet tem muitas informações, né? Mas não é todas que são seguras, né? Então, a gente traz as informações de forma segura, né? Confiáveis, né? E que quem participa são profissionais que já trabalham, que já atuam na área, né? Então, conhece muito a questão prática, né? Do cotidiano, né? De uma família que tem uma pessoa autista, né? Então, justamente isso, né, sobre essa questão da rotina, do como é que quem tem a pessoa autista em casa, como que é, né? A gente está em época de pandemia, a gente sabe que é muito difícil, né? Esse ano teve algumas atividades que retornaram, né? Estamos se retornando aos poucos, né? E fica um pouco a desejar a nossa rotina, né? A gente se desorganizou muito na nossa rotina, né? É uma coisa que a gente vê que com a pandemia, depois da pandemia, né? A gente está na pandemia, mas assim, retomando as atividades, mudamos muito a nossa rotina, né? E é isso que eu vim falar hoje, nessa noite, né? Nós tratar nosso assunto sobre a rotina, mas não só a parte teórica, mas a parte prática também, né? E como vamos organizar essa rotina, tá? Então, eu vou dar uma introdução da importância, né, da rotina, né, da organização da rotina, tá? E depois eu vou dar a dica para vocês de como vocês vão poder organizar essa rotina de forma prática, tá bom?
Então, vamos começar. A rotina, nessa quarentena, está desorganizada. E a gente tem muito daquela coisa assim, agora dá para ir, agora dá para sair, agora não dá, né? Tem decreto que sai, tem decreto que entra em vigor, que diz agora não pode sair, agora não pode ir, agora pode ir para a igreja, agora não pode ir para a igreja, agora pode cinema, agora não pode, agora pode isso, agora pode aquilo, e a gente fica naquele impasse, naquela confusão, naquela desorganização, né, das nossas atividades, né? Até no nosso dia a dia, no profissional, também é assim, né? A gente é uma realidade nossa, e como que a gente vai nos organizar com essas alteração de rotina constante, né? A gente adulto já tem essa dificuldade de organização, né? De se organizar nessa época de pandemia. Imagine as crianças, né? As crianças típicas, né? Elas também têm muita dificuldade. Imaginem as crianças autistas. Então, as crianças autistas têm mais dificuldades ainda, né? Então, assim, é muito difícil, né, para as crianças autistas essa organização. Não só para as autistas, mas as ditas normais também têm essa dificuldade, tá? E conforme a gente vai se desorganizando na nossa rotina, no nosso dia a dia, vai ficando bagunçado, as crianças vão se desorganizando também, e isso vai aumentando as chances de ter alteração no comportamento da criança, né? Aí aparece a birra, aí aparece o choro, o grito, a irritação, né? Então, vai alterando o comportamento da criança, né? E aumentando o comportamento das crianças, a gente como mãe, né? A gente tá, muitas estão ainda trabalhando em casa, né? Muitos têm afazeres em casa, ou começou a trabalhar fora de casa, e aí o filho ainda está estudando de forma remota em casa, e tem que organizar essa rotina, esses afazeres, e a gente acaba se perdendo, e a criança tá ali. Ô mãe, eu quero fazer isso, mãe, eu quero fazer aquilo, mãe. E a gente, né, acaba ficando inquieta, também agitada, e acabamos dando o celular para a criança, né? E eles acabam, a gente acabou vendo que na pandemia a gente está utilizando muito esse recurso, né, dessa tecnologia do celular, né? Então, essa questão do celular, né? E aí a criança, ela fica totalmente, né, realmente sem rotina, né? Então, isso desestrutura, né, não só a criança, mas a gente também, né? Não que eu sou contra o uso de tecnologia, tá, gente? Só para esclarecer. Mas eu acho que a gente tem que ter objetivo. Objetivo para usar a tecnologia. A tecnologia é boa, é muito boa, ela ajuda muito, é um recurso riquíssimo, mas a gente tem que saber usar, né? Então, assim, voltando ao assunto da questão da rotina, né? Desses comportamentos, né? Eu vou estar dando a sugestão para vocês o uso de uma atividade muito útil que vai ajudar a estimular as crianças, né? E a estimular a parte cognitiva delas, tá? Que vai melhorar o aprendizado, vai melhorar a concentração, vai melhorar o comportamento, tá bom? E que né? São brincadeiras, né? São atividades funcionais e úteis, tá? Para a criança, tá? Ah, uma das coisas que a gente pode estar, primeiramente, né, organizando, porque assim, ó, quando a gente vai organizando nossa rotina, a gente é adulto, a gente faz combinados um com o outro, né, de forma oral. Ah, eu vou lá no banco, eu vou trabalhar, depois eu volto, daí eu almoço, daí depois, enquanto isso tu lava a louça, não é assim que a gente faz com o marido com a mulher, a gente faz esses combinados de forma oral, né, um com o outro.
E a gente consegue memorizar e sequenciar esses combinados, né? A criança não. A criança, ela necessita muito do recurso visual, tá? A criança, ela não entende a questão, esse comando, a criança autista, ela não entende esse comando de voz, tá? O auditivo, tá? Por quê? Porque não é uma coisa clara na cabecinha dela, sabe? Então a mãe fica ali. Ô, fulano, você esqueceu a torneira aberta, né? Pede pro filho. Vai lá e escova os dentes. Aí depois fica, ah, mas você esqueceu a torneira aberta. Mas você fez isso, você fez aquilo. E aí começa a cobrar da criança as coisas que ela não fez. Mas ela não visualizou isso de forma clara, visual, a ordem dos combinados, né? Não se houve um combinado visual com a criança. E é na hora que ela começa a ter dificuldade, ela se perde e altera o comportamento dela, né? Então, para evitar, né, essas alterações, uma forma de a gente organizar é fazendo os combinados de forma visual, né? De forma visual. Como que a gente pode fazer esse combinado de forma visual? Através de ficha. Por exemplo, assim, o Chile, pode passar outra imagem lá do banheiro para mim, por favor? Isso. Por exemplo, assim, a gente tem que, é muito importante isso para o autista, a gente organizar a sequência, a ordem dessas ações que vai fazer. Por exemplo, na hora de ir no banheiro, você tem que ir no banheiro, você vai fazer xixi, você vai se sentar, você vai fazer cocô, você, sabe? Então, essa sequência que está mostrando ali na tela para vocês, a criança tendo essa sequência ordenada, ela consegue executar aquela ação, né? Aquele comando, né? O ir no banheiro. Ela não vai esquecer a torneira aberta. Ela não vai esquecer de puxar a descarga. Ela não vai esquecer de usar o papel higiênico, né? Ela não vai esquecer de se vestir de novo. Porque acontece isso, gente. Acontece isso. Aqui em casa acontece. São experiências não só como profissional, mas como mãe falando, acontece, né? Ah, meu filho, né? Eu falo, ah, fulano, vai lá tomar banho. Ele vai tomar banho, mas aí coloca a roupa e se esquece de se secar, né? Então, assim, não foi trabalhada essa questão dessa sequência visual com a criança. E é muito importante, né? Até para a gente trabalhar a questão da autonomia deles. Eles vão começando a criar autonomia para poder fazer essas atividades diárias. É muito importante isso. Então, do escovar os dentes, de tomar banho, de trocar roupa, né? De se organizar os seus pertences, né? Ah, o sapato, onde que se coloca, onde que se guarda, né? A cueca, onde que pega para tomar banho, a cueca, a camisa, a bermuda, né? É muito importante ter essas identificações, tá? Em casa. E essas identificações vocês podem pegar, vocês mesmos podem criar e adaptar esses combinados, né? E essas orientações, na verdade, de passo a passo daquela atividade. Como? Pela internet. No Google mesmo tem várias imagens, né? Que a gente pode estar tirando, sequenciando, ou você pode fazer também com foto. Por exemplo, assim, a criança lavando a mão, tira foto da criança fechando a torneira. Então, assim, são duas maneiras que você pode estar confeccionando, tá fazendo essas fichas, tá? De ações daquela atividade, tá? Se tu puder passar o outro slide ali para mim, Shirley, por favor. Isso. Que a gente chama de pista, né? São pistas visuais, né? Ali, nesse exemplo aqui de baixo, tem pista visual do menino, como que ele faz para usar o banheiro, são sequências, né? E tem das meninas também, né? Ali embaixo, tá? Essa é uma sequência para tu trabalhar uma atividade com a, com a criança, né? Da sequência daquela atividade diária, né? De higienização, né? Tu pode trabalhar com ela
A questão da comida também, né? Por que não colocar a sequência para ela te ajudar a colocar a mesa e comer e depois guardar, né, os pertences da mesa, desocupar a mesa, né? Pega o prato, né? Disponibilizar um prato, por exemplo, se uma criança é pequena, disponibilizar um prato de plástico, por exemplo, né? Que ela consiga colocar o prato dela, servir, organizar o prato dela na mesa, né? Ah, você pega o seu pratinho, você pega a sua colher, pega o seu garfo, né? É, de plástico, por exemplo, esteja na cozinha de fácil acesso para a criança, né? Está abrindo, fechando, né? E ela está colocando, organizando, ó, porque agora é a hora da comida. Então, ajuda a mamãe, vamos colocar a mesa, e a criança vai lá, ela ter essa autonomia. Como que a gente vai fazer para organizar a mesa? O que que a gente precisa? Ah, precisamos de prato, a gente precisa de colher, a gente precisa de um guardanapo, a gente precisa de um copo, né? E as crianças vão se organizando. E aí ela vai criando também autonomia e ela vai participando ativamente da, das atividades da família, né? Ela vai contribuindo com as atividades da família, né? Um outro exemplo que a gente pode fazer da questão da rotina, voltando para a rotina, esses daí são passo a passo das atividades diárias, né? De um comando, né? Por exemplo, no ir no banheiro, tomar banho, tirar roupa, trocar roupa, guardar sapato, né? São são atividades diárias, né? E também tem a rotina, né? Que se puder passar para o próximo slide para mim, por favor, que tem um exemplo ali da rotina. A rotina é o que a criança vai fazer. A gente acorda de manhã cedo, a gente já fica. O que nós vamos fazer? Aí tu começa já a organizar, né? Oralizar, né? Para o seu companheiro essa organização. O que que você vai fazer, né? Naquele dia. Então você vai começar aí organizar com a criança. Ah, acordou de manhã cedo. Acordou de manhã cedo, nós vamos tomar café. Depois de tomar café, você vai arrumar o seu quarto. Ah, depois de arrumar o seu quarto, vai ser hora de estudar, né? Aí depois da hora de estudar, você vai poder brincar um pouquinho com os brinquedos. Aí depois a gente vai almoçar. Aí depois do almoço a gente pode ler livro. Aí depois da leitura de livro a gente pode é, jogar bola, e assim vai, sabe? Até o final ali da rotina, né? Até o final do dia. Então, isso acaba diminuindo essa ansiedade da criança de saber, por exemplo, qual é o horário que ela vai ter para brincar lá fora, por exemplo, na garagem de bola, que ela gosta, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A criança gosta de brincar muito de bola. E ela fica naquela ansiedade e não sabe quando que ela vai brincar de bola, né? Aí a mamãe fala assim: só um pouquinho, filha, a mamãe tá trabalhando, mas depois a gente brinca de bola. O depois, tá, quando que é o depois para a criança, né? Então, assim, isso daí ela acaba visualizando, né? E acaba diminuindo essa ansiedade dela e acaba melhorando a questão do comportamento dela, dessa irritação, dessa birra, desse choro, desse grito que ela tem, porque é uma forma que ela usa para comunicar que ela está desorganizada, né? Ela, na verdade, é um pedido de socorro das crianças, muitas vezes, né? E, essa atividade diária, você pode fazer ela de forma horizontal, que nem está aí na imagem. Pode passar o próximo slide para mim. Eu trouxe alguns exemplos só de rotina, né? Ali, ó. De manhã, o que vai fazer? De tarde, de noite, né? Pode colocar o vestido da criança, né? Vocês podem pegar essa fichinha, recorta a fichinha, né, da internet, diminui ali, né? Aí você pode usar o velcro, por exemplo, você pode plastificar, né? Usar o velcro. Ou você pode pegar, por exemplo, colar em cada fichinha atrás o imã, porque pode usar na geladeira, né? O importante é você fazer essa rotina num lugar em que a criança tenha uma visualização boa e fácil acesso, sabe? E que ela mesma possa ir lá e tá tirando as fichas, né? Cada, cada atividade que ela faz, que ela termina de fazer, ela vai lá e tira a ficha, né? Por exemplo, ela já
Ela já estudou, então tira a ficha do estudo. Ah, agora eu vou brincar um pouco com os brinquedos de quebra-cabeça. Brincou com quebra-cabeça, tira a ficha do quebra-cabeça. E assim vai, sabe? Até terminar a atividade, né, daquele dia. Isso é muito importante para o autista, né? Não só para o autista, né, gente? A criança típica em si é assim, né? Eu sei porque eu fiz isso em casa, não só com o meu menino, mas também com a minha outra filha, né? Que são idades parecidas, têm idades parecidas, são pequenos ainda, e tanto para um quanto para outro surtiu efeito e melhorou essa questão da ansiedade, né? Essa questão da birra, né? Essa questão do choro, né? Ah, e assim, até porque assim, realmente a gente fica desorganizado. Pensa na cabecinha da criança, né? Uma hora vai para a escola, aí uma hora não vai para a escola. Mas aí se não vai para a escola, então quer dizer que é férias. Aí é férias, aí tô em casa, não tô indo para a escola, então isso quer dizer que o quê? Ah, que eu posso ir na casa da minha avó. Ah, que eu posso ir na casa do meu parente, eu posso ir na casa dos meus primos. Aí eu posso ir para a praia, né? E aí fica ali, ah, mãe, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Os que falam, né? E os que não falam, né? Que não oraliza isso, essa irritação, né? Essa ansiedade de saber das atividades que vai fazer. Então, assim, essa pandemia desorganizou muito, não só as crianças, mas a gente também, né? Dessa forma, porque ficou muito confuso, né? Antes a gente ficava em casa quando era final de semana, né? Isso que a criança pensa. Ah, então tô em casa. Aí uma hora ela tá em casa, outra hora ela volta de novo para a escola. Ou é uma semana sim, uma semana não. Né? Uma semana ela tá organizada a questão do estudo na escola, e outra semana ela tá em casa. Então ela saiu daquela rotina de estudo da escola, né? Então assim é muito difícil, né? Essa mudança brusca, né, de atividade, de rotina, né, e é difícil tu fazer esses combinados de uma forma oral, né, com as crianças. Então, esse recurso das fichas, né, de combinados, né, e também para as atividades também diárias, quando a criança não consegue, por exemplo, fazer as atividades diárias, né, também vai ajudar e muito, né, as fichas, né, para a criança. Agora, eu queria abrir um pouquinho para a participação do pessoal que está ao vivo, que tem alguma dúvida, que queira perguntar alguma coisa, contribuir com alguma coisa. Então, achei bem legal assim, a ideia da rotina, como eu falei, até tenho vontade de aderir aqui em casa. Eu só queria entender assim, pelo que eu estou vendo ali, a gente tem poucos quadradinhos, né? Às vezes no decorrer do dia a gente tem muitas atividades, ou pode ser alterada essas atividades. Como é que funciona? Você coloca tudo de manhã ou você pode ir acrescentando no decorrer do dia uma sequência? Assim, o legal é a gente fazer uma sequência quando acorda, a criança ter essa sequência montada. E a criança, conforme vai fazendo, ela vai tirando, ou vai dando um like do lado, né? O like, um like que eu fiz, um beleza, um joia, né? Um like verde, um like vermelho para a criança que não fez aquela atividade. Aquele dia, aí chega no final do dia, você faz uma reflexão com a criança. Olha, tem um X que você não fez a tarefa, né? E aí cobrar essa questão da criança fazer a atividade, né? Eu sei assim, Chile, assim, ó, que muitas vezes pode parecer, né, difícil, e é muito difícil, né? A gente, para se adaptar em uma mudança de rotina, é difícil. Imagine a criança. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que colocar na mente, na nossa mente, assim, quando a gente começar a fazer essa intervenção, esse combinado visual, é que não vai ser de uma hora para outra, sabe? Não vai ser de um dia para o outro. Vai ter resistência da criança, né? E a gente não pode desistir. Então, assim, e são tentativas e erros também, né? Você tenta de uma forma, né? Não tive sucesso, então vou mudar a minha estratégia.
né? Então, assim, é muito importante, por isso que é muito importante quando você fizer essas ações, você pode fazer em casa sozinho? Pode, mas também ter ajuda, orientação de um profissional, sabe? Que são vários métodos visuais que a gente consegue usar para o autista, né? Então, assim, nesses acertos aí, ou nos erros, é muito importante também ter o profissional que te auxilie, né, na confecção, né, e te oriente de como você vai ter que também fazer, né, aquele combinado, né. Tu vai ter resistência, a criança não vai querer, por exemplo, aquela hora, eu não quero, por exemplo, tu colocar no quadro de rotina para ele arrumar a cama dele e tu trabalhar a sequência. Aí na cama, na parede da cama, tu colocar a sequência do que ele tem que fazer na cama. Ah, eu tenho que arrumar meu travesseiro, eu tenho que dobrar o meu cobertor, né? Se é um cobertor menor, assim, né? Eu falo pelos meus, eu tive que acabar adaptando um cobertor menor, né? Mais fácil para dobrar. Então, assim, ensinei a dobrar também, sabe? Então, a manta, coloca a manta, né? Então, são coisas assim que tu vai no dia a dia inserindo, né? Não vai ser de uma semana para outra, muitas vezes. Vai ter um pouco da resistência, mas é muito importante você tentar isso, né? Um pouco de paciência também, um pouco de tempo, dedicação, né? Que é o principal, né? Eu sei que é difícil hoje em dia, tempo, né? Na pandemia é difícil para a gente, né? Mãe que tem multifunção, trabalha fora, né? Ainda tem que ajudar marido e faz isso, faz aquilo, faz as compras e vai na farmácia e vai na consulta, né? Que a gente que tem o filho que faz as terapias é muito, muito complicado, né? É um vai e volta, né? Muito grande. Mas colocar isso para a criança, né? E o importante também, muito legal, é sempre ter fichas a mais alternativas. Por exemplo, assim, vamos, vamos com a mãe ali no posto, abastecer e depois vamos no mercado. Mas aconteceu que passou o trem naquela hora e a criança ficou 15 minutos dentro do carro e ela fica agoniada. Mas mãe, tá demorando, mãe? Porque tá demorando, porque tá demorando. A gente não vai no mercado, a gente não vai abastecer, né? E sempre assim, é muito, muito importante ter essas fichas alternativas, até para você ter na bolsa, por exemplo, para você usar, né? Por exemplo, numa eventualidade de mudar o seu destino, né? De acontecer alguma coisa, e mostrar para a criança, ó, tá passando um trem agora, né? Aí, se tiver uma ficha, né? Aconteceu isso, a gente não vai conseguir fazer essa atividade hoje. Vamos mudar, e aí mudar a atividade também, né? O combinado ali, né? Então, assim, o combinado é bom sempre ser móvel, justamente por isso, sabe? Para tu poder colocar e tirar, né? Explicar para a criança e colocar e tirar. Sim, porque eu penso que às vezes no decorrer do dia você programou uma coisa, mas surge uma visita inesperada, você não pode seguir aquela sequência, ou você precisa sair para alguma situação mais urgente, assim, que você tem que se desviar, né? Eu sei que para eles é complicado, né? E também, assim, a gente está muito em casa, temos muito tempo em casa para se programar, né? Então, temos muito tempo de atividade. Não adianta colocar para ele duas atividades de manhã, que ele vai terminar rapidinho e ele vai ficar pensando, e agora, né? Já está na hora do almoço e ainda nem chegou perto da hora do almoço. E assim, ó, quando eu falo em atividade, não só se refere à atividade de escola, né? Atividade diária mesmo da casa, né? Que nem tu disse assim, as mães que estão mais tempo em casa, né? Por que que vocês não começam a fazer, por que que não poderia pegar um dia e começar a fazer o almoço um pouco mais cedo e trazer essa criança para participar do preparo desse almoço, por exemplo? Ah, naquele dia fazer um macarrão com carne, molho, né? Fazer a criança lavar uma salada, né? Temperar uma salada, ele participar dessas atividades suas também, inserir nessas atividades, né? Diárias, né? Que isso também ele vai
estimulando, né, o cognitivo dele, e ele vai tendo mais autonomia, ele vai ter participação ativa na família e contribuindo ativamente na família, né? Eu sei porque isso é um pouco demorado, é demorado, né? Não é, o resultado não é da noite pro dia. Vai ter vezes que ele vai lavar errado a salada? Vai lavar errado a salada. Vai ter vezes que ele vai colocar mais sal do que vinagre, mais óleo, azeite do que vinagre, né? Do que sal. Vai ter os erros e acertos, né? Mas mostrar para ele, ó, tem que colocar a quantidade certa do sal por isso, porque senão fica muito salgado, né? Dele provar, dele ver, né, aquele resultado. Então, assim, o importante também não é, e sempre também, quando vai planejar a rotina da criança, aquela que está em casa, que estuda, né, de forma remota, é de colocar um horário de estudo, mas incluir ela nas atividades diárias da casa, para ela participar, e também atividades livres, né? Ah, por exemplo, hoje de tarde a mãe vai trabalhar, mas a mãe vai te deixar com tinta, ou vamos fazer uma massinha, tu vai brincar de massinha de tarde, né? Então, são atividades que tu pode incluir, não só atividade escolar, né? Mas sim outras atividades também de estimulação que tu pode estar incluindo para ela brincar, né? Ter um momento de brincar, um momento da música, né? Ah, hoje nós vamos ter uma tarde da música, né? Para a criança, né? Trazer essas atividades diferenciadas, até para ela conseguir também, de uma forma ou outra, né? Também tu estimular a questão da psicomotricidade da criança também, né? Então, é importante a gente cuidar também da criança, da questão do movimento da criança, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente acaba querendo deixar os nossos filhos muito assim quietinhos e assim, concentradinhos, mas eles precisam desses momentos para extravasar, né? E Para assim, gastar energia, que nem o pessoal fala. E é muito importante a prática de esporte, gente. É muito importante para a criança que, assim que conseguir, a mãe que conseguir associar uma prática de esporte, uma caminhada, natação, uma luta, né? É muito importante para a criança, vai contribuir muito para a criança. essas fichas sequenciais de atividades, o ideal é que elas sejam coladas nos locais onde elas vão ser usadas na parede, no caso, tipo assim, vou colar no banheiro o uso do banheiro, o banho, no quarto, como se arruma uma cama. Sim, no guarda-roupa, por exemplo, para tu mostrar para a criança onde que está guardada a cueca, onde que está guardada a camisa, onde que se guarda o sapato, né? São coisas assim que você pode estar colando com durex mesmo, de forma bem simples, né? Com durex recorta ali essas fichas e cola com durex, né, na parede, se for no armário, que nem eu falei na questão do armário, no armário onde que está o copo, onde que está o prato, onde que está a colher, sabe? Sempre deixar de um fácil acesso para a criança visualizar, né? Daí seria Então, até a criança aprender a memorizar aquilo, e depois você pode retirar? se tu vê que ela domina já e ela faz essa sequência já e ela não precisa tu vê que ela não visualiza, ela faz a atividade sem precisar se referenciar pela imagem, quer dizer que ela já criou autonomia, né? Nessa sequência de atividade, né? Mas é de forma gradual, é importante, muito importante tu fazer isso com o auxílio de um profissional, né, também, para realmente ter certeza de fato se a criança evoluiu e já faz sem precisar visualizar aquela ficha, né? Vamos ver os nossos participantes, se temos algum comentário. Deixa eu ver. Temos o comentário aqui da Rita. Querida Camila, você trouxe uma abordagem muito importante que irá ajudar muito nossas crianças. Parabéns, como admiro o seu trabalho. Dúvida? Beijo, Rita. Beijo. Saudades. A Dúvida? Rosana Aparecida, né? A Rosana, minha colega,
também está aí online, né? A Mary Soares também está. Minha mames, amei. Uhum. A Clara Assis, né? Também está. A Andréia Cristina também de Oliveira também está. Boa noite, Camila. Boa noite, Andréia. A Márcia Correia, né? Também está. Ela colocou ali, minha aricota já está escrita, que legal. Também eu quero fazer com a família aqui o desafio virtual. Aqui também vamos fazer em família. Já está tudo certo para levar as crianças junto com a gente. É que temos mais alguns exemplos, né, Camila, que você colocou das fichinhas. Ali arrumar a ficha. Esses exemplos que estão aparecendo agora, essas fichas aí, são fichas de vários tipos de atividades, né? Se tu puder passar para mim, Shiri, as outras atividades ali. E a gente pode estar fazendo essa organização da rotina tanto de forma oriental, né? Quanto de forma horizontal, que nem está aparecendo aqui nessa imagem. De horizontal. É interessante que essa aí é fichinhas curtas, né? De período. Sim, né? Aí essa daí é uma ficha já horizontal, né? Uma sequência horizontal. Aí assim, ó, dá para fazer uma ficha semanal? Dá. Dá para fazer uma ficha diária? Dá. Ah, Camila, eu quero fazer uma ficha diária. Começa pela ficha diária, né? Depois vai introduzindo a questão da semana, conforme a ansiedade da criança, conforme ela vai perguntando também, né? Tu faz uma ficha semanal, né? Por exemplo, assim, a criança que está indo para a escola todos os dias presencial, ela tem uma rotina, ela tem que ter uma rotina de acordar, o horário que vai acordar, né? Depois de acordar, o que tu vai fazer? Ah, vai tomar café, depois vai colocar o uniforme, né? Lavar a mão, a boca, escovar os dentes, colocar o uniforme, né? Pegar a mochila, né? Colocar o tênis. Então, essa sequência do dia a dia da criança, quando ela tem uma rotina já por exemplo, está frequentando a escola, tem uma rotina uniforme, né, durante aquela semana, né, aí tu já consegue fazer essa ficha semanal, né? E aí o final de semana, né, mostrar para a criança que o final de semana é o dia de ficar em casa, por exemplo, a criança que vai todos os dias para a escola. A criança que não vai, né? Então, a criança que não vai, eu acho interessante iniciar pela ficha diária, né? Dia a dia. Para depois ela ter essa dimensão da semana, né? Que são mais dias, né? Eu acho que fica muita ficha para ela, né? Mas assim, é tudo questão de evolução. Por isso que eu falo que é importante fazer a questão do acompanhamento das fichas, ter o atendimento com a profissional para realizar as fichas, para ter esse acompanhamento, para dar essa devolutiva, né? Dar orientação para a família, porque uma família tem rotina, uma rotina diferente da outra, um autista tem uma necessidade diferente da outra, né? Por exemplo, não é todos os autistas que precisam da ficha, por exemplo, para ir no banheiro, não são todos que precisam, por exemplo, para escovar os dentes, né? Para, por exemplo, lavar as mãos. Gente, até para lavar as mãos, a gente sabe o quanto é difícil para o autista lavar a mão, fazer aquela sequência toda inteira, né? De lavar as mãos, né? Então, são coisas que para a gente é simples, né? E a gente cobra tanto, mas para eles têm essa dificuldade, né? Então, eu, assim, sempre falo, né? E, assim, uma coisa, assim, que eu sempre fiz, sempre tive atendimento com o meu menino, né? Porque, assim, como a gente tem uma orientação de profissional, é melhor, sabe? Para nos orientar. Porque muitas vezes a gente, como mãe, a gente tem uma visão, e o profissional que está de fora tem outra, né? E consegue nos ajudar, né? Muitas vezes é uma coisa que a gente, um erro que a gente está cometendo e a gente nem percebe, né? Acho Então, engraçado você falar nisso, porque eu penso assim que muitas vezes a gente, como mãe, a gente pensa em colocar a criança para fazer alguma coisa. Justamente essa semana a gente estava trabalhando a questão de divisão de tarefas em casa,
e a gente, o que que as crianças conseguem fazer? Daí você pensa assim, ah, eu acho que meu filho não consegue fazer isso. Mas às vezes quem está de fora olha e diz assim, não, ele já é capaz de fazer isso, né? Mesmo as crianças típicas, né? Tipo, a gente tem aquela coisa de superproteção, de achar que os nossos filhos não são capazes ainda e querer proteger, né? Querer fazer por eles. Mas se a gente não estiver estimulando, quando que eles vão começar a fazer, né? Quando que eles vão saber fazer? É verdade, a gente não é eterna, né? A gente não é eterna, né? Não dá pra gente colocar nossos filhos numa bolha assim, né? Fechar assim, né? E achar que o resto da vida a gente vai fazer tudo por eles, né? A gente tem que, a gente tem que realmente dar essa autonomia, trabalhar essa autonomia para a criança, né? Para ele ter uma autonomia para realmente ele ser, estar inserido na sociedade de uma forma ativa, né? E essa primeira sociedade que a criança tem acesso é em casa. É a primeira sociedade da criança, é o lar, é a casa, né? É a família, né? Então, acho que é através da rotina da família, né? Se organiza melhor, assim, eu vejo assim que a criança de uma forma organizada, quando ela está organizada, quer dizer, se você organizou a rotina do seu filho, você organizou a sua rotina também. Não é assim? Então, assim, a gente depois vê a harmonia na família, né? A gente sabe que essa questão da desorganização da rotina interfere muito, né, na questão emocional da família, né? Desestrutura muito a família, né? Acho que é isso então, Camila. Já estamos quase aí a 1 hora de live. Se Passou rapidinho, tem mais nenhuma né? pergunta para fazer, você quiser fazer as considerações finais, se despedir aí do nosso público, pode ficar à vontade. Uhum. Eu queria agradecer as meninas aqui que estão aí online, né? Espalhando ainda mais conhecimentos, né? Que ajudaram a compartilhar essa live, né? E vai ter mais live amanhã, né, Chile? Amanhã vai ser com a psicóloga, né? Amanhã é com a psicóloga Samantha. Samantha, né? A gente vai ter também a doutora Shelley também, né? No sábado também. É maravilhosa, né? Também nossa voluntária aqui na AMA, né? Mãe de autista também, né? E é isso aí, pessoal. Eu só tenho que agradecer a vocês, né? Por ser esse espaço, a gente está conversando, né? Um pouco dessa nossa dificuldade que a gente está vivenciando ainda, né? Na pandemia, né? A gente não sabe quando vai terminar, né? Isso tudo, né? Tomara a Deus que termine logo. Pergunta ali. Como Oi? agir? Tem uma pergunta para você. Como agir quando a criança reage quando ela está assistindo a TV? Ela pede para baixar o volume da TV, mas não é em todos os momentos. Como identificar se ela pede para baixar o som porque ela não gosta do que está assistindo ou porque o barulho do som incomoda? Desculpa, a Suelen França, né? Boa noite, Camila. Tipo, ela quer saber se o que está incomodando, como ela pode identificar se o que está incomodando é o programa que não agrada, de repente pelo tom do som também que o programa faz, né? Ou se é por causa do barulho realmente que ela está incomodada. As duas coisas. As duas coisas podem interferir. Porque, assim, o autista, ele não tem esse filtro na questão do som. O som, para ele, tem a mesma frequência, tá? O som do barulho de fora, o som do barulho em volta de casa, dentro de casa, né? Tudo para ele, ele tem é a mesma frequência. Eles estão hiper mega estimulados auditivamente, falando, né? Então, muitas vezes, que nem mesmo tu mencionou, muitas vezes o som que é diferente acaba diferenciando na TV, acaba irritando, se é um som mais agudo, se é um som mais grave. Geralmente, os sons agudos, estridentes, é que mais irrita, né? No caso, tem que ter uma observação mais
mais a fundo, né, da criança, eu acho Sim. que se ele está reagindo quando esses sons que ele está escutando são sons muito agudos, ou de repente até mesmo sons muito graves que ele está estranhando, né? Ou se realmente é porque ele não está gostando, né? Se são sons indiferentes que a TV faz e tem vezes que a TV está alta e ele não liga, é porque provavelmente ele demonstra insatisfação com o desenho que está assistindo, né? É isso, ele está querendo comunicar a preferência dele, né, também, né? Tá bom? Então, aí, meninas, eu queria agradecer a todas vocês que estão aí online, né? A Rafaela, a Josi, beijo, Josi. Todas as meninas que estão aí, tá? Participando. Queria agradecer pelo teu auxílio, viu, Chile? Pela ajuda técnica aí. Tá bom? Não, E eu que agradeço em nome da AMA, apesar de de ser nossa integrante da diretoria, tá aqui como uma palestrante assim como as outras, né, que se disponibilizou o seu tempo para estar participando, estar orientando. É uma profissional capacitada para estar aí, né? Esperamos contar por muito tempo ainda com a sua participação, com seu voluntariado na AMA. E sei que você está aberta a tirar todas as dúvidas aí com o pessoal, está fazendo parte do nosso grupo lá de pais para estar ajudando no que for necessário. Então, a AMA só tem a agradecer a sua participação. obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite.